Um deles foi feito completamente só no vapor quente e o outro foi feito só na praça. E a Anne também acaba perguntando pro nosso Mano Moon qual desses ele prefere comer primeiro. E o jovem Mestre Moon acaba falando pra Anne que ele quer comer o do vapor. E a Anne acaba pegando uma colher e colocando na boquinha dele. Olha que coisa mais fofa ela colocando a colher na boquinha dele. Então, finalmente, o nosso Mano Moon come o peixe que ele pediu para ela. E ele realmente fala que esse peixe tá muito gostoso. E ele acaba perguntando se a Anne quer provar um pouco, porque tá muito bom. Só que a Anne acaba falando que ela não quer provar, porque esse peixe foi preparado e feito especialmente para o jovem mestre. E ela acaba falando que ele tem que tomar cuidado com um pouco das espinhas que esse peixe tem, porque é um peixe que tem muitas espinhas. E o nosso Mano Moon acaba falando para ela que ele não é mais uma criança, então ele vai conseguir comer tranquilamente. Só que depois de alguns segundos mastigando o peixe, ele percebe que realmente ele se encascou. Tem espinha na garganta dele. E nesse momento, a Anne acaba falando pra ele que não tem jeito. E a Anne simplesmente sobe em cima dele. E ela diz que pode ajudar ele, tirando o espinho da boca dele, com um peixe. E nosso Mano Moon acaba perguntando, como assim um peixe? E ela responde que sim, um peixe é a solução de tudo. E a Anne acaba falando que, como ela tem poderes muito fortes, ela pode literalmente peixar ele, tampar o nariz dele e assoprar por dentro da garganta dele, o que faria as espinhas irem direto pro estômago dele, sem machucar ele. E isso resolveria o problema. Só que o nosso Mano Moon fica completamente apavorado. Como que um peixe poderia tirar as espinhas que estão na minha garganta? Só que nem adianta nada, senhores. A Anne simplesmente fecha ele com tudo e ele não pode fazer nada. E a gente só vê a Anne segurando o braço do nosso Mano Moon. E sim, eles estão tendo um peixe bem forte, se a gente pode falar. E o nosso Mano Moon, com um pouco de cansaço, acaba falando pra Anne que por pouco que ele não consegue respirar mais. Ela peixou ele por tanto tempo que ele tava começando a perder a respiração. E a Anne acaba falando pro jovem mestre, pro nosso Mano Moon, pra olhar a língua dela, porque ela conseguiu tirar as espinhas que estavam na garganta dele. E o Moon acaba agradecendo a Anne por ter salvado ele. E ele acaba perguntando pra Anne se ele pode comer outro peixe sozinho agora, porque ele não vai se encascar de volta. E a Anne fica ali só observando ele. Então, passa um tempinho e o nosso Mano Moon tá comendo outro peixe sozinho. E a Anne fica observando ele com muita felicidade. Por alguns momentos, é um casal fofo, mas a gente sabe que tem coisas mais sombrias. E depois de um tempo, o nosso Mano Moon comeu completamente os dois peixes. E ele fala bem que esse peixe realmente é muito bom e muito famoso. Realmente faz sentido, é um peixe muito gostoso. E a Anne acaba falando pro nosso Mano Moon que já que o jovem mestre está completamente cheio, que tal fazermos aquela coisa agora? E ela acaba falando pra ele que eles precisavam seguir a ordem do Duque, porque o pai do Prota pediu um herdeiro para a Casa Campbell o quanto antes. Então seria ideal fazer nesse exato momento um filho. Só que o nosso Mano Moon acaba se assustando e ele fala que não, agora não é a hora para isso. E a Anne fica sem entender. A Anne chega mais perto dele e acaba falando que só nessa semana eles fizeram mais de 15 vezes. Então será que o jovem mestre já se cansou de fazer tantas vezes? E o nosso Mano Moon acaba falando que não é isso. E a Anne continua persistindo. Então o que é? Por que você não quer fazer? E o nosso Mano Moon, com um pouco de timidez, acaba falando que ele acabou de comer um peixe. E dizem que comer um peixe e fazer aquela coisa não faz bem pro corpo, não é uma coisa ideal pra fazer. E ele também acaba falando que a Anne acabou de chegar, ela viajou um monte, então ela também tem que descansar. E a Anne fica muito envergonhada, porque ela percebeu que o jovem mestre está se preocupando com a saúde dela. E a Anne acaba respondendo ele que, bem, se for assim tá tudo bem, eles podem fazer mais tarde, quando for à noite. Então os dois acabam concordando que sim, eles vão fazer à noite aquela coisa pra ter um filho. Só que a Anne acaba falando que ela tem mais uma pequena coisa que ela quer contar pra ele. E o nosso Mano Moon acaba perguntando pra Anne o que ela quer informar pra ele. E a Anne acaba falando que no caminho pra voltar pra casa, ela passou por uma cidade que é focada na produção de tecidos. E que ela encontrou uma roupa que o nosso Mano Moon gostaria muito que ela utilizasse. E o nosso Mano Moon acaba perguntando pra Anne, como assim uma roupa que eu gostaria que você utilizasse? E a Anne chega mais perto e acaba falando pra ele que ela comprou um traje bem daquelas coisas, com material que o jovem mestre gosta bastante. E ela acaba falando que essa roupa tem um nome bem popular que muitas pessoas conhecem, que é roupa de
coelhinha. A roupa tem uma meia calça brilhante bem longa e mais algumas partes adicionais. E a gente percebe que chega a sair até sangue do nariz do Moon. Ele fica muito impressionado com isso. Só que o nosso mano Moon acaba limpando o nariz e acaba falando pra Anne que ela não sabe se ele gosta desse tipo de coisa, porque ele é um cavaleiro, ele é um nobre, ele não pode gostar desse tipo de bobagem. Só que Anne acaba respondendo que ele é muito bobo, porque durante todos esses anos ela tava no lado dele e ela sabe que no armário dele tem algumas coisas relacionadas a isso que ele gosta. E ela acaba perguntando para ele se ele não percebeu que desde criança ela usa meia preta, só por conta dele, porque ela sabe que ele adora esse tipo de roupa. E ele acaba perguntando pra Anne que ele sempre achou que fosse a escolha pessoal dela de usar uma roupa dessa. Ele nunca imaginou que ela realmente usava só por conta dele. E ele acaba admitindo que ela venceu. A Anne realmente sabe que ele gosta de meia preta. E ela acaba rindo, falando que ela acha muito fofo quando o jovem mestre fala de coisas que ela já sabe. Então, finalmente, a Anne tá saindo pra trabalhar na mansão. E ela acaba falando que ela vai passar o dia inteiro limpando várias coisas. Então, ela só vai voltar à noite. E o nosso mano Moon acaba respondendo pra ela se cuidar e trabalhar com calma. E que ele vai dormir um pouco agora durante a manhã e a tarde. Então, a gente só vê a Anne saindo e fechando a porta do quarto que o nosso mano Moon tá. E nesse exato momento, a gente percebe que tem alguma coisa na boca do nosso mano Moon. E ele acaba pensando que o objetivo foi finalmente alcançado. A Anne foi embora e ele tem o que ele precisava. E sim, ele tá cuspindo espinhos na mão dele. E ele acaba pensando com ele que o livro negro mostra que agora são exatamente 3 horas da tarde. E segundo o cronograma dessa semana, a Anne deveria terminar o trabalho dela perto das 6 horas da tarde. Sim, quem diria que o livro negro é tão útil? E ele acaba percebendo que ele tem apenas 3 horas para fugir dali, porque a Anne não vai voltar. Então ele tem 3 horas para abrir a porta, pegar as coisas dele e dar o pé. Então a gente vê o nosso mano Moon finalmente chegando perto da porta e se preparando para usar o espinho para abrir a porta. E lá vai ele colocando o espinho para tentar abrir a porta. E o nosso mano Moon acaba usando uma habilidade que ele aprendeu com o livro, que é a habilidade técnica de abertura com espinho. E ele entra dentro da fechadura. E ele acaba percebendo que a fechadura tem um sistema de 12 núcleos. Só que o nosso mano Moon acaba saindo da fechadura. E ele não acredita que a fechadura é tão grande. São 12 mecanismos internos para ele abrir. E ele tá raciocinando com ele que, de acordo com o funcionamento da fechadura, quando ele coloca o espinho, ele tem que alinhar todos os 12 núcleos da chave. Porque se ele errar um núcleo e tentar abrir a porta, os outros núcleos vão voltar pro lugar que eles estavam antes. Ou seja, ferrou. Além disso, ele sabe que o espinho que ele tá usando é muito frágil. Se a força do recuo do mecanismo for tão forte, pode quebrar facilmente o espinho. E ele pode acabar perdendo vários espinhos e não conseguir escapar. E ele percebe que ele só tem 4 espinhos que realmente são bons e longos. Os outros não são muito longos e nem tão resistentes. Só que ele percebe que quebrar o espinho é o menor dos problemas, porque provavelmente a Anne saberia, ela iria perceber que tem alguma coisa errada com a fechadura. E quando ela perceber, ela jamais deixaria o nosso mano Moon ter algum tipo de liberdade. Ou seja, é agora ou nunca. E essa é a única chance que o nosso mano Moon vai ter de escapar dessa sala e fugir daí. Só que, senhores, infelizmente a gente vai terminar por aqui. Eu espero que vocês estejam aproveitando a história, porque tá muito bom. Não esqueçam que o nome da obra tá aí nos comentários se você quiser saber. Muito obrigado por ter assistido. Meu nome é Luke, sou seu negro criador de conteúdo favorito e eu vejo você na próxima parte ou aí nos comentários.